Na década de 50 e 60, a disputa pelo mercado de computação e eletrônica se dava de forma disputada por diversas empresas, o que só se acirraria nos próximos anos. A produção de circuitos eletrônicos digitais por duas empresas em especial, Intel e AMD, era o mais concorrido, provendo circuitos necessários para a produção de computadores, equipamentos de comunicação, software e serviços para outras empresas, tais como Dell, Apple, IBM e Microsoft. Foi nessa época que um dos sócios e o atual presidente da Intel, Gordon Moore, publicou um trabalho com várias considerações quanto à fabricação de processadores e circuitos para computadores, mencionando que a cada melhoria da tecnologia em sua empresa, o tamanho dos transistores de um circuito integrado se reduzia, assim como estes também se tornavam mais rápidos. Além disso, também continha uma análise de mercado, afirmando que, a cada ano, a quantidade de transistores por chip irá dobrar de tamanho sem alteração em seu preço, podendo ser interpretado que a quantidade de transistores por chip irá dobrar todo ano. Essa constatação só se comprovou com o tempo, quando nos anos seguintes as previsões de Moore se realizaram com grande proximidade, o que possibilitou estabelecer uma meta de crescimento da indústria, assim como previsões para as próximas décadas. O trabalho de Gordon é levado em consideração até hoje, e considerado como Lei de Moore. Para ser possível atingir essa meta, a tecnologia envolvida nos transistores foi se aprimorando em forma, materiais e funcionamento, sendo exemplos desta transição dos MOSFETs, CMOS e FinFETs. O MOSFET, que é a abreviação de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou em português, transistores de efeito de campo de metal óxido semicondutor, diferentemente dos transistores bipolares comuns, são típicos amplificadores de tensão e não de corrente. O funcionamento de um MOSFET de canal N tem base do tipo P, substratos do tipo N. O gate é responsável por manter o contato entre a fonte e o dreno fechado ou aberto, logo controlando a tensão e a corrente. O fluxo de carga é da corrente para o dreno, pois o MOSFET do tipo N controla o terminal negativo para a carga. Se o sinal no gate for negativo, não haverá passagem de corrente. Caso contrário, a passagem de corrente será ativa de acordo com a intensidade do pulso. O aumento de campo elétrico se deve à maior intensidade da tensão do pulso no gate, facilitando uma passagem maior de corrente entre a fonte e o dreno. Por isso, o transistor de efeito de campo. O material mais utilizado para o óxido metal é o oxinitreto de silício, e para os substratos, silício policristalino dopado. Diferentemente dos MOSFET, o CMOS tem um óxido enterrado isolando o substrato dos outros componentes, deste modo podendo reduzir e, em alguns casos, suprimir os efeitos parasitários, isto é, o salto indesejado de estado, decorrentes da redução das dimensões da tecnologia MOS, logo possibilitando a diminuição significativa do transistor. Além disso, são mais velozes, pois possuem capacitâncias de junção bastante reduzidas em relação aos transistores MOSFET. Geralmente, o óxido enterrado é o dióxido de silício, e para os outros componentes é o mesmo material utilizado no MOSFET. Com a necessidade de diminuir ainda mais o tamanho dos transistores, pesquisadores de Berkeley, Universidade da Califórnia, desenvolveram um transistor não planar, construído sobre um substrato SOI, e esse foi denominado FinFET. A principal característica que difere este dos demais transistores citados é ter o canal de condução em forma de aleta, envolvida por um óxido sobrepassado por silício policristalino. Com essa aleta, é possível controlar as portas em conjunto do canal de forma totalmente depletada, ou seja, operando de forma sem a corrente parasita, mesmo sendo consideravelmente fina. Os FinFETs também podem ser implementados como dispositivo de porta tripla, uma vez que o óxido no topo pode ser fino o suficiente para atuar como uma porta. Esses dispositivos se diferenciam dos de porta dupla em algumas características. Uma delas é a mobilidade de elétrons entre a superfície da porta superior com as superfícies das portas laterais. Há 73 anos atrás, o transistor foi criado e é inegável que ele é uma das maiores invenções do século, concebendo uma nova gama de possibilidades no mundo da eletrônica que ainda havíamos de descobrir. Desde então, essa tecnologia vem sendo aprimorada através da diminuição de seu tamanho físico e possibilitando um funcionamento mais veloz,
viabilizando a produção de celulares e computadores mais potentes. O primeiro transistor tinha escala de centímetros. Já em 2012, o tamanho desses componentes já chegava a 22 nanômetros. E hoje, já é possível a produção de transistores de 7 nanômetros. Com a diminuição severa deste componente, passa-se a enfrentar um problema que não permita que a lei de Moore se concretize na próxima década. Ele está chegando ao limite físico permitido pelo seu material principal, o silício, que ao atingir certo tamanho não terá as mesmas propriedades que um semicondutor. Este panorama se concretiza com um grande impasse para os transistores de silício, mas concomitantemente propicia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, tais como os computadores quânticos e novos materiais para a substituição do silício por nanotubos de carbono e grafeno. Vamos apresentar agora algumas vantagens e desvantagens dos componentes, começando pelo MOSFET, que é o componente mais simples dentre os outros. Em comparação a um TBJ, o MOSFET apresenta as seguintes vantagens. Ele tem um baixo consumo energético, possui alta velocidade de computação e é facilmente excitado. A desvantagem do MOSFET é o seu tamanho, que não pode ser facilmente reduzido. Já os transistores do tipo SOI, por possuírem uma barreira isolante, podem tranquilamente assumir menores dimensões e, pela presença do óxido enterrado, as correntes parasitárias são controladas, o que aumenta a velocidade de comutação. A desvantagem vem quando o componente chega na casa dos 30 nanômetros, que os terminais ficam muito próximos, permitindo uma passagem indevida da corrente. Por último, temos os FinFETs, ou transistores 3D. Devido a seu inovador formato, que conta com a aleta do gate isolada, permitiu o salto de 20 para os atuais 7 nanômetros, sem que interferências surjam. O problema para as grandes empresas é trocar todo o delicado maquinário para a produção dos chips, e também porque a litografia está se aproximando do limite físico do silício de 5 nanômetros. Sabemos que a tecnologia evolui de maneira exponencial com o passar do tempo, e com essa evolução também vêm os desafios. Um bom exemplo para se pensar é que na década de 50, um HD de apenas 5 MB precisava de várias pessoas para ser carregado, devido a seu grotesco tamanho. Nos dias atuais, temos modelos de armazenamento com maior capacidade e reduzido espaço, por exemplo, um cartão de memória de 128 GB, ou até mesmo os processadores, que atualmente são milhares de vezes mais potentes em comparação a uma linha de 20 a 30 anos atrás. Mas o que fez com que esses componentes pudessem ser reduzidos dessa forma? Com o avanço da eletrônica e da microeletrônica, os MOSFETs puderam ser reduzidos, e no mesmo espaço que antes cabiam apenas poucos desses componentes, foram colocados milhares ou até milhões. O grande problema é que não pode-se reduzir esses componentes sem nenhum tipo de perda. Esses dispositivos têm uma limitação física, ou seja, só podem ser reduzidos até um certo ponto. A resposta para esse problema foi o melhoramento dos dispositivos, por exemplo, isolando o canal de transmissão com óxido. Com isso, surgiu o SOIMOS, o que representou uma grande evolução para a época. Porém, ainda era necessário diminuir ainda mais. O problema em diminuir o SOIMOS era que quando chegava perto dos 20 nanômetros, o componente apresentava falhas por causa da pouca distância entre seus terminais, ou seja, alguns segmentos eram acionados quando na realidade eram para estar desligados. Com isso veio a necessidade de projetar um novo tipo de componente para atender às demandas. Com isso, surgiu o FinFET, um transistor 3D que permitia os processadores serem reduzidos ainda mais sem apresentar problemas como correntes parasitas que causavam indevido acionamento. O FinFET conta com uma aleta de transmissão vertical que causa uma espécie de isolamento e permite o dispositivo ser reduzido até uma escala de 5 nanômetros. Atualmente a fabricante AMD trabalha com processadores de 7 nanômetros, mas no futuro novas tecnologias serão empregadas para continuar otimizando os dispositivos.